Olá, boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês hoje à tarde para o nosso primeiro webinar sobre fraude em alimentos. É um prazer estar aqui falando um pouquinho, né, desse novo requisito que os protocolos de certificação de FSI, reconhecidos pelo GFSI, estão exigindo e todos, né, têm grandes dúvidas a respeito de como iniciar o seu plano de prevenção à fraude de alimentos. Bom, eu sou a Carolina Brandini de Moura Lagos, trabalho na NSF desde 2015 como coordenadora de treinamentos. Também sou auditora de FSI, do protocolo de certificação FSC 22000. E venho aqui agora mostrar para vocês falar um pouquinho para vocês, né, do que se trata a fraude de alimentos. Qual é o objetivo do plano de prevenção de fraude em alimentos? Quais são os pontos que temos que abordar neste protocolo? Vamos falar um pouquinho do quem é a NSF, né? A NSF é um organismo de certificação que está presente desde 1948. Ela começou nos Estados Unidos como a National Sanitation Foundation e foi se desenvolvendo, e hoje ela tem um nome como NSF, e nós estamos trabalhando com serviços direcionados com a missão da proteção da saúde da população e do meio ambiente. Através dessa missão, nós através do cumprimento destas missões, nós desenvolvemos serviços de desenvolvimento de normas, protocolos de certificações privados da NSF, como, por exemplo, nós temos o nosso protocolo de certificação de águas envasadas, águas minerais envasadas. Também temos outros protocolos, como protocolos direcionados para equipamentos que vão em contatos com alimentos, equipamentos e utensílios. Também cumprimos com essa missão através dos nossos programas de capacitação e treinamento. Hoje nós temos uma academy que fica localizada no Canadá, e é onde nós temos todos os desenvolvimentos dos nossos treinamentos. E esses treinamentos depois são repassados para os diversos países e são adaptados de acordo com os nossos regulamentos ou as nossas regras internas. Também trabalhamos com consultorias, né, sempre tomando o devido cuidado de não termos ali o conflito de interesses, né, entre as auditorias e as consultorias. Trabalhamos com todos os segmentos de auditorias, de primeira parte, de segunda e de certificações, que são as de terceira parte. No Brasil, nós temos um laboratório de análises que se chama Bioensaios, NSF Bioensaios. Ele está localizado no Rio Grande do Sul, em Viamão, pertinho de Porto Alegre. E nossos protocolos de certificação, que hoje cobrimos todos os protocolos de FSI, todas as ISOs, e entre outros protocolos também, tá? Aqui é um pouquinho os números da NSF, né? Temos mais de 70 anos de experiência. A NSF certifica hoje pelo mundo todo quase 500 mil produtos e analisa ali em torno de 24 mil produtos por ano. Então, aí os últimos números são 165 mil auditores, temos mais de 1.800 auditores em campo trabalhando, e emprega em torno de 2.100 pessoas em todo o mundo. Então, esse é um pouquinho dos nossos números. Estamos presentes em 167 países, em 40 escritórios, e temos hoje em torno de 11 laboratórios e 26 escritórios associados. Então, isso é um pouquinho para vocês entenderem o tamanho da NSF e a abrangência dela, né, em todo o mundo. Por isso que ela
muitas empresas também procuram a NSF para os seus programas de controle de fornecedores, porque a gente consegue atender no mundo todo. Bom, voltando um pouquinho ao nosso curso, hoje a agenda nos traz um pouquinho sobre uma panorâmica do problema mundial de fraude em alimentos. Por que, né, que esse tema tem sido agora abordado dando tanta ênfase, né, a esse tema, um tema que já é tão antigo, que todos, desde que nós nos conhecemos por gente, desde que existe ser humano na Terra, já existia fraude. E agora, por que essa fraude, por que esse tema está sendo levado dentro dos protocolos do GFSI? Dentro da lei também, hoje temos lei também, regulamentos que exigem que as empresas tenham também um controle de fraudes. Fora outras regulamentações que indiretamente estão ali controlando, né, buscando conter essa fraude em alimentos. Consciência da indústria alimentícia, fraude dos alimentos e a conexão com a segurança de alimentos, protocolos reconhecidos pelo GFSI. Avaliação da vulnerabilidade de fraudes em alimentos e com as medidas de mitigação, um plano antifraude e as melhorias, né? A melhoria contínua e as conclusões da nossa agenda, dessa 1 hora de webinar que vamos ter. O problema da fraude, o problema mundial da fraude em alimentos. O Dr. Chris Elliott, ele é um chairman do Codex, e ele que está liderando também essa revisão do conceito de fraudes dentro do Codex. E ele, em uma das sessões, ele comenta que nós precisamos de um sistema de fornecimento de alimentos que produza alimentos seguros, produz alimentos nutritivos e também produz alimentos autênticos, né, livres de atividades fraudulentas. Então, quando a gente começa a comentar sobre fraude em alimentos, a primeira coisa que nós temos que pensar é que nós temos que buscar a autenticidade desse alimento. Aonde esse alimento foi produzido? E até ele chegar em nossas casas, será que ele perdeu essa autenticidade? Será que ele sofreu alguma alteração nesse caminho? Então, nós temos o direito de comermos alimentos autênticos, ou seja, o que eu estou comprando é aquilo que eu quero estar comendo. Então, o primeiro termo que vem junto com um plano de fraudes é buscar a autenticidade desses alimentos. E o que é a fraude? Hoje o GFSI, né, a revisão de 2017, ele traz o conceito que a food fraud ou fraude em alimentos é o termo que abrange a substituição intencional, ou seja, é um ato intencional. Alguém quer alterar esse alimento através da adição, adulteração ou falta de representação de alimentos ou até alimentos para animais, rações, ingredientes de alimentos ou rações, embalagens, rotulagem, informações sobre produtos ou declarações falsas ou enganosas feitas sobre um produto para ganho econômico. Ou seja, ele abrange, a fraude ela pode vir de várias formas, né? Mascarada de várias formas. E a gente tem, quando nós estamos pensando na fraude ou em como começar um plano antifraude, a gente tem que levar em consideração todas essas formas que podem estar sendo fraudadas os nossos alimentos. Que pode ser através dessa substituição, adição de um outro ingrediente, alteração, ou mesmo até fraudes nas embalagens. Posso estar utilizando polímeros não permitidos, mascarando. Eu posso também
estar dando declarações falsas sobre esse alimento, ou seja, de repente eu falo, eu digo que é um alimento orgânico, mas não é. Eu posso estar alterando a rotulagem, datas de validade, desculpe, e também dizendo que tem um ingrediente e não tem. Bom, não é um assunto recente. Já existem casos de fraude desde 169 a.C., onde a quantidade de vinho consumida dentro de Roma não equivalia à quantidade de vinho produzida. Então, existem indícios de que o vinho era diluído com a água do mar. Conscientização da indústria. Alguns casos, relacionados à fraude que começam a aparecer mais na mídia e começam a tomar uma proporção cada vez maior e causando mais preocupação às pessoas. Então, em 1985, alguns casos relacionados com suco de laranja concentrado, onde eu declaro que ele não tem açúcar, mas é adicionado o xarope de açúcar. Ou seja, eu declaro no rótulo uma informação e, na verdade, o meu produto não condiz com isso. Outra, em 2003, na União Europeia, pimenta malagueta em pó, adulterada com corante Sudã, que é um corante proibido, cancerígeno. Em 2008, na China, adição de melanina em pó, adicionada no leite em pó. Ou seja, com o objetivo de aumentar o valor aparente da proteína no leite. Então, isso foi um escândalo. Várias crianças, era leite em pó direcionado para alimentação infantil. Crianças morreram ou foram hospitalizadas com sintomas gravíssimos. E a partir daí começa também a piscar uma luz vermelha. Tá? Na Europa, muitos casos de imitações de vinhos de marcas famosas. Em 2013, foi aonde estourou mesmo a questão da fraude com a carne de cavalo, com a substituição da carne bovina por parte da carne bovina por carne de cavalo. Então, foi esse foi o grande marco, da fraude. Foi aonde os organismos de certificação, o GFSI, viu a importância, percebeu não, mas aonde ele decidiu que deveria iniciar-se um estudo de como prevenir essa fraude em alimentos. Então, a partir da carne de cavalo, é onde o GFSI inicia mesmo a inserir essa discussão sobre a fraude em alimentos. O mel, em 2013, vários casos de mel. Na China, mistura de carnes vencidas de qualidade inferior. Em 2017, tivemos vários casos com relação à adição de ureia no leite, adulteração de carne, que já vinha sendo investigado desde 2015, Então, a Operação Carne Fraca. E se vocês continuarem pesquisando na internet, vocês vão ver vários casos. O RAF, que é o Sistema de Alerta Europeu, ele emite mensalmente um boletim sobre casos de fraudes em alimentos. Se vocês entrarem lá no Monthly Summary of Articles on Food Fraud, vocês vão ter vários casos que vão sendo reportados mensalmente pelo RAF, Sistema Europeu. E são casos que envolvem produtos brasileiros que são comprados por outros países, depois esses produtos vão para esses países e são adulterados
com componentes que podem até causar problemas de segurança de alimentos, com componentes tóxicos, e são vendidos nesses países. Temperos que são adulterados com outros corantes, utilizados em indústrias químicas, como indústrias têxteis, né, que não são permitidos dentro da indústria de alimentos. Então, ali ele traz um resumo de tudo o que vem acontecendo recentemente, de situações de fraude em alimentos. É um ótimo banco de dados para pesquisa sobre fraudes. Aqui é um pouquinho, conta, né, o caso da carne de cavalo. Esse diagrama aqui com todas essas linhas e setas, ela mostra um pouquinho a complexidade da cadeia de fornecimento. Nesse caso específico, para carnes de hambúrguer, que foi onde foi detectada a fraude de cavalo. Então, os pedidos foram passando por vários países, através de empresas, né, que buscavam as suas parceiras em outros países para poder atender um grande pedido de produtos que veio da Inglaterra. Então, da Inglaterra partiu o pedido e depois foi através das parcerias com as empresas, esses pedidos foram seguindo para outros países, até na Romênia, que é esse número 7, onde foi contaminada a carne bovina com carne de cavalo. Tá? Então, aqui culminou com uma oportunidade também, porque bem nesse período, a Romênia ela tinha cavalos que viviam soltos pelo país. E o governo, nesse período, ele baixou um regulamento que proibia esses cavalos de estarem soltos no país. Então, dentro desse contexto, eu tinha uma oportunidade de negócios também, que era colocar a carne de cavalo. Começaram a abater esses cavalos e inserir a carne na cadeia produtiva. Só que não foi declarada, essa carne não foi declarada. Essa era uma das situações. Então, aqui é importante, acho que o mais importante dessa figura é vocês entenderem a complexidade da cadeia, como ela é grande, como ela envolve diferentes atores, diferentes países. Tá? Então, a fraude em ingredientes ou modificações em produtos alimentícios é feita para evitar práticas da garantia de qualidade do comprador. E somente o perpetrador sabe qual é a substância adicionada ou qual é o alimento manipulado. Ou seja, muitas pessoas podem pensar, mas a carne de cavalo faz mal para a saúde? Existem vários países onde a carne de cavalo é consumida. Tá? Isso é uma pergunta que a gente não tem como responder. Primeiro, eu tenho algo ilegal, porque se eu estou vendendo um hambúrguer de carne bovina, eu não poderia estar adicionando a carne de cavalo. Segundo, caso eu pudesse colocar carne de cavalo no meu hambúrguer, essa carne teria que ser declarada e teria que cumprir com todos os requisitos legais e de qualidade e segurança de alimentos. No entanto, essa carne de cavalo, além de não ser declarada, eu também não sei como ela foi produzida, eu não sei onde ela foi abatida, quem abateu, se tinha todos os requisitos regulamentares para fazer esse procedimento. Então, a gente não consegue garantir a qualidade da fraude. Por quê? Porque é algo que a gente não sabe, é algo escondido, ninguém nunca vai saber. Então, eu não consigo saber se essa fraude vai me causar um problema de segurança de alimentos ou não. E aí uma pergunta bem interessante. Toda vulnerabilidade é um risco?
Primeiro, eu gostaria apenas de que vocês entendessem qual é a diferença entre a vulnerabilidade e o risco. A vulnerabilidade é uma fraqueza, é uma debilidade no sistema, ou falha que cria uma oportunidade para eventos indesejáveis. E o risco é a probabilidade versus uma consequência que isso pode ter. Então, quando eu digo assim, essa cadeia, ela era vulnerável? Ela era vulnerável. Por quê? Porque eu tenho uma cadeia extensa, onde eu tenho vários atores que fazem parte dessa cadeia. Difícil, de repente, de estar controlando. Ela é vulnerável. Mas que ela venha a tornar-se um risco, que venha a causar um problema relacionado à fraude, isso eu não sabia até isso acontecer. Né? Então, a vulnerabilidade dessa cadeia existe, mas o risco é difícil de você determinar para a fraude de alimentos. Qual é o meu risco? Porque eu não tenho informações claras sobre isso. Hoje eu sei que se a minha cadeia de fornecimento for longa, passa na mão de várias empresas, diferentes países, isso pode sim ter um alto risco para relacionado à fraude de alimentos. Mas é interessante aqui a gente entender que nem toda vulnerabilidade do sistema é considerado um risco, tá? O impacto da fraude nos alimentos. A fraude ela tem crescido muito nos últimos 50 anos. E ela custa mundialmente à indústria alimentícia cerca de 49 bilhões de dólares por ano. E estima-se que 10% dos alimentos nos Estados Unidos sejam adulterados. Dados similares também no Reino Unido. Então, para vocês entenderem o tamanho dessa economia, né? 49 bilhões de dólares por ano. Quantas empresas não vêm lucrando com a fraude? Então, 10%, né, do mercado americano é muito grande, né, esse comércio. Então, por isso que ela é tão atrativa, a fraude, porque ela é rentável. A Europol estimou que 3.600 grupos de crime organizados estão presentes na União Europeia. Por isso que hoje o RAF ele é uma ferramenta tão potente também. Né? A União, os controles da União Europeia, os controles de fronteira deles são tão eficientes, porque eles têm muito problema de fraude em alimentos. E que o tráfico de drogas é a principal atividade na União Europeia. Mas a fraude, ela está entre as 7 prioridades. Então, só para vocês entenderem o tamanho desse mercado de fraudes, né? Eu tenho ali o tráfico de drogas, que sem dúvida nenhuma é o primeiro, mas a fraude está entre os 7. E de que forma, né, os alimentos podem ser fraudados? Isso é importante, porque a fraude ela é uma linha tão tenaz, né, que para você entender o que é fraude e o que não é fraude, então é importante também vocês entenderem de que forma essa fraude pode estar ocorrendo, tá? Primeiro, vocês têm que sempre ter em mente quais são os meus padrões de qualidade dentro da minha legislação. O que a legislação pede? E eu tenho que obedecer esses padrões de qualidade. A partir do momento que eu saio fora desses padrões de qualidade, eu já posso estar dentro ali desse campo, dessa área que seria a fraude. Então, a fraude ela pode vir fazendo-se a diluição desse alimento, ou seja, principalmente para produtos líquidos, aonde eu vou adicionando água
para poder estar aumentando o meu rendimento. Eu posso ter problemas com substituição, eu substituo parte desse ingrediente, que é o exemplo são os mel, onde eu posso estar substituindo parte desse mel por outros produtos de menor valor agregado, como alguns xarope de glucose, por exemplo. Mal rotulado, eu tenho declarações falsas. Isso aqui principalmente quando eu tenho alimentos com algum apelo, com algum claim, né? Então, por exemplo, alimentos orgânicos, que é muito difícil de você detectar a alteração, essa fraude, né? Porque eles são muito parecidos. Não tem como você identificar um orgânico de um não orgânico. Ou se eu tenho algum claim especial, alimentos sustentáveis, animais criados livremente. Então, aqui eu tenho um risco de fraude sempre muito elevado. E aí, essas declarações, ou seja, eu declaro uma coisa, mas na verdade não é aquilo que realmente que é o meu produto. A dissimulação ou ocultação é quando eu vou ocultar o menor valor de um ingrediente ou produto. Por exemplo, existem casos onde algumas empresas elas fazem a coloração, colocam alguns corantes em frutas frescas para mascarar um processo já de deterioração dessa fruta. Ou aplicam hormônios em frangos para ocultar alguns outros problemas que esse frango que tenha ocorrido durante o processo, né, de criação deles. Então, essa é uma outra forma de fraude. Maior qualidade aparente. Nesse caso, é como se eu tivesse uma melhoria do meu produto, mas essa melhoria não é declarada, ela não é aprovada. De repente, você não sabe nem se ela vem a causar um problema de segurança de alimentos em vocês. Então, no caso aqui, um exemplo é a melanina. Eu quis melhorar o teor de proteínas do leite em pó, adicionando a melanina, que é um composto cancerígeno. Outro exemplo seria eu colocar algum corante, como o corante sudan em especiarias, para melhorar as características desse produto. É uma melhoria não aprovada, né? E eu não sei que produto eu estou adulterando. A falsificação, que eu acho que é uma a mais, né, hoje que é conhecida, que é quando eu copio o nome, a marca, o conceito da embalagem, receita, métodos de processamento para ganho econômico. Então, é o caso, a maioria aí da fraude dos vinhos, principalmente bebidas alcoólicas de alto valor agregado. E mercado negro. Mercado negro trata-se também de cargas de produtos roubados, que não foram declarados, que são, né, vendidos em outros países, e você não tem essa autenticidade desses produtos. Aqui traz os alimentos mais fraudados hoje no mundo, né, que é o caso do azeite de oliva, que é um óleo de alto valor agregado. Não são em todas as regiões do mundo que existe essa produção das oliveiras. E para ganhos fins econômicos mesmo, ele é diluído com outros tipos de óleo de menor valor agregado. Pode ser óleo de milho, óleo de soja. E ele não é difícil de detectar, mas é muito fácil de fraudar. E o ganho é muito alto em torno disso. Peixes, ele está aqui como em segundo lugar. E se vocês começarem a buscar mais informações sobre fraude em peixes, vocês vão ficar surpresos da quantidade
de fraudes que existem, principalmente no Brasil mesmo, com relação a espécies. Eu estou comprando robalo, mas na verdade é um outro peixe parecido. E aí quando você tem o peixe já em filé, é muito difícil a detecção, né, visual dessa adulteração. Um caso muito conhecido são os bacalhaus, né, que durante períodos principalmente de Páscoa a gente tem o tipo bacalhau, né, o bacalhau verdadeiro. Então tem muita fraude relacionada a peixes também. Inclusive, com relação ao claim de peixes, por exemplo, eu falo que a minha indústria vende peixes de origem que vivem livre no mar, que são selvagens, e se eu começo a vender peixes que são criados em criadouros, né, específicos, é uma fraude, porque eu estou comunicando algo para o consumidor e, na verdade, estou vendendo um produto totalmente diferente do que eu estou comunicando. E também entra nessa questão da fraude. Produtos orgânicos, como eu já disse, que é muito fácil fraudar, porque é difícil você detectar visualmente. Leite, muitos casos de adulteração em leite. Grãos também, porque tem muitos grãos parecidos, então é muito fácil essa mistura desses grãos, depois se vira farinha e piorou. Mel e xarope de maple. O mel, como eu havia comentado, e xarope de maple tem alto valor agregado e por isso mesmo é fácil fraudar, é fácil estar adicionando outro xarope, né, de açúcar de menor valor agregado. Cafés e chás no Brasil hoje, a quantidade de chá nós temos em torno de mais de 37% das marcas que foram analisadas no Brasil são fraudadas. Ou são fraudadas, de repente, por materiais da própria espécie, né, como galhos, folhas, que são moídos junto com o café, ou adicionando grãos mesmo, de soja ou de milho, que tem baixo valor agregado, ao café. Então, esses cafés e chás, né, com alto valor agregado é muito fácil fraudar, e eles são realmente hoje um dos que estão ali entre os 10 mais fraudados no mundo. Algumas espécies, né, que aqui seriam temperos, principalmente, por exemplo, nesse caso é o açafrão. O açafrão são esses pistilos aqui. Então, cada flor do açafrão tem 2 pistilos. Então, imagina quanto eu preciso colher de flores para estar enchendo, por exemplo, esse potinho de açafrão. E ele tem um valor agregado altíssimo. E é muito fácil de fraudar. É muito fácil, uma vez que ele está moído também, você pode adicionar outros temperos e a detecção não é tão fácil. E tem um alto valor agregado. Vinhos e sucos de frutas em geral, que são muito, principalmente diluição. Eu digo que não tem nenhum açúcar e tem, digo que não tem corantes e tem. Então, sucos são muito, são alimentos bastante fraudados. Fraude em alimentos e a conexão com a segurança de alimentos. Protocolos reconhecidos de FSI. Hoje todos os protocolos de FSI estão pedindo um plano de prevenção de fraude de alimentos. Começou com a BRC na versão 7, isso foi em 2016. A partir desse ano a gente já tem a FSC, a IFS, a SQF também já está desde o ano passado, acho que foi a revisão de 2000, e a 2016 também já estava pedindo um plano de fraude de alimentos. Então, todos os protocolos reconhecidos de FSI, eles estão já cobrando um plano de prevenção contra a fraude. A gente tem que entender um pouquinho que quando nós fazemos uma análise de vulnerabilidade de fraude de alimentos, ele difere um pouquinho de uma análise de risco
com foco em segurança de alimentos. Os controles de segurança de alimentos são baseados em uma avaliação da probabilidade do risco no alimento. Já os adulterantes introduzidos em uma fraude dos alimentos não são convencionais e também não são antecipáveis, eles são determinadores. Então, eles não são antecipáveis pelo sistema de gestão. Então, quando eu falo que eu tenho a segurança de alimentos e ela é não intencional, eu tenho um foco não intencional, eu posso ter problemas de contaminação microbiológica durante o meu transporte do alimento, do meu fornecedor até a fábrica. Eu posso ter um problema de contaminação durante o meu estoque, durante o meu armazenamento ou durante a minha produção, mas tudo isso de forma não intencional. E eu tenho como fazer uma análise de risco através da probabilidade versus a minha severidade. No caso de fraude, eu não conheço o sistema, eu não conheço quem são os fraudadores, eu não conheço com o que ele está fraudando esse alimento. Eu só posso começar a entender qual é o tipo de alimento, com que ele pode adulterar, quanto ele poderia lucrar com isso. Então, eu tenho que fazer uma análise diferenciada, porque ele não é tão simples de eu estar determinando não seria um risco, essa vulnerabilidade, por isso que até são termos diferenciados. Justamente por isso, porque eles não são predizíveis. Eu não sei dizer quem que vai cometer essa fraude. Ela é escondida. É um ato intencional e alguém vai fazer isso e vai tentar estar escondendo esse ato de todas as formas, de forma que ninguém detecte essa fraude. Então, a gente tem que levar em consideração outros fatores para estar identificando essas vulnerabilidades dentro do meu sistema de abastecimento, do meu sistema de fornecimento do alimento. Aqui é uma matriz, né, de fraude alimentar motivada pelo benefício econômico, só para quando eu digo o que é intencional e o que é não intencional. Então, nessa matriz, aqui eu tenho a qualidade do alimento. Essa qualidade ela é relacionada muito ao que a legislação pede e ao que a própria empresa determina, né, sobre o que é a qualidade esperada dentro do seu produto. E a segurança de alimentos. A segurança são todos aqueles perigos que nós levantamos, físicos, químicos e biológicos, e a gente levanta esses perigos e fazemos uma análise de risco para determinar qual é a probabilidade qual é a probabilidade versus a severidade, né, desses perigos acontecerem, e aí a gente tem que ter um plano de controle para esses perigos. Mas tudo isso com foco não intencional e entendendo a estrutura da empresa, da cadeia de abastecimento. Já numa fraude de alimentos, eu tenho um foco intencional, ou seja, alguém vai querer fraudar esse alimento com um benefício econômico. Então, eu vou ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro com essa fraude. Dá licença. Eu vou ganhar dinheiro com essa fraude. Então, eu vou ter o benefício econômico. Já no Food Defense, ou defesa dos alimentos, alguém também vai fazer um ato intencional. Mas a motivação é fazer um mal, é causar um mal para alguém. É causar um mal, ou seja, para o dono do estabelecimento, ou para a população, ou para alguém, um operador, os operadores desse estabelecimento. Então, o objetivo aqui é saúde pública, econômica ou aterrorizar as pessoas. Então, esse é o foco do Food Defense. Quando eu falo em segurança de alimentos,
eu tenho que ter um plano de proteção. Esse meu plano de proteção de alimentos, ele envolve tudo. Ele envolve a segurança, a qualidade, a fraude e a defesa dos alimentos. Hoje o que os protocolos de OFESAI esperam é que a gente tenha um plano unificando todos esses requisitos aqui. Tá? Só que quando eu faço uma análise de cada um deles, eu tenho que colocar focos diferentes nessa análise. Então, para a segurança de alimentos eu tenho um foco, para a fraude de alimentos eu tenho um foco e para a defesa dos alimentos eu tenho outro foco. As novas exigências do GFSI para as fraudes, né, procuram os fraudadores. Tem que entender que eles procuram seu benefício econômico. Um fraudador, ele não quer fazer mal para a população, ele quer ganhar dinheiro. Tá? Mas com isso, eu não sei se ele, a forma que ele vai fraudar os alimentos, ele vai ganhar ou não dinheiro. É isso que a gente tem que ter em mente, que eu não sei se isso vai causar um problema de segurança de alimentos ou não, porque eu não sei como ele está fraudando, o que ele está utilizando para fraudar esse alimento. Então, hoje, a gente tem que analisar todas as possibilidades de fraude, sem levar em consideração se essa fraude é potencial vai fazer um mal para a população ou não. Porque o fraudador, ele faz escondido, ele não quer que a gente saiba o que tem ali dentro. Tá? Nós não sabemos como ele vai fazer essa fraude. E nos documentos guias do GFSI, ele estabelece que a gente tem que ter uma avaliação da vulnerabilidade à fraude, ou seja, eu tenho que fazer uma avaliação de toda a minha cadeia de abastecimento. E se eu detecto potenciais vulnerabilidades a fraudes, eu tenho que ter um plano de controle para poder estar mitigando essa vulnerabilidade, esse risco. Tá? Como ele não vai, até, se possível, ser eliminado. Mas eu tenho que reduzir, eu tenho que mitigar. Então, combatendo a fraude dos alimentos, eu tenho fortalecimento dos regulamentos e maior vigilância. Então, desde quando quando estourou a crise da carne de cavalo, o GFSI já começou a trabalhar num guia para fraude de alimentos, né? Num guia, diretrizes para que os protocolos pudessem estar estabelecendo para um plano de prevenção de fraude de alimentos. Fora isso também, nós temos essa atualização do FDA, né, que é a lei FESMA, esse adendo que é o FESMA, que também hoje exige um plano de prevenção contra a fraude de alimentos. Tá? E também regulações europeias, e também nós temos as nossas regulações no Brasil, que são, por exemplo, as nossas regulamentações de padrões de identidade, de qualidade e identidade, e outros regulamentos também. Tá? Mudanças nos padrões de segurança e colaboração. Então, muita colaboração de governo, indústrias, centros de pesquisas e organizações comerciais. Todas essas colaborações, então quando a gente coloca o GFSI, outros organismos regulamentadores, nós temos toda essa colaboração e é por isso que vem à tona essa questão de exigências de um plano contra a fraude de alimentos. Então, avaliação de vulnerabilidade à fraude dos alimentos, quais são os princípios? Tá, a fraude ocorre quando há potencial para isso. Então, a tentação é alta e o risco de ser pego é baixo. Então, é essa a motivação para ter uma fraude. Então, eu tenho uma oportunidade mais as minhas motivações. E aí, quanto mais medidas de controle eu tiver, menor eu vou estar reduzindo essas vulnerabilidades. Então, é essa análise que nós temos que fazer, tá? Então, é uma combinação das oportunidades e a minha motivação. Quais são as minhas motivações? Quanto eu vou ganhar? É fácil adulterar? É barato o meu adulterante? E as medidas de controle. Quais são as medidas que eu tenho durante o meu recebimento de matéria-prima? O meu fornecedor, ele é certificado? Quais são os controles que ele tem, que ele possui? Ele emite laudos, né, de produto?
Então, aqui, oportunidades. Para qualquer alimento ou ingrediente, sua natureza, composição, qualidade, processo de produção, tamanho da sua cadeia de fornecimento, origem geográfica, é uma oportunidade para a fraude. Hoje, existe aquela tabela da USP, é uma tabela onde é como se fosse um banco de dados para fraude. Hoje, você tem que pagar para ter acesso a essa tabela, mas ela traz os alimentos hoje mais fraudados, quais são os países que mais fraudam alimentos. Então, você consegue determinar a vulnerabilidade dependendo do país também que esse alimento é produzido ou, de repente, ele é processado. E alguns fatores específicos que oferecem oportunidade para a fraude, então, as características físicas e composição. Tecnologias disponíveis para adulteração e também o conhecimento, porque as pessoas que fazem essa adulteração, elas têm conhecimentos técnicos. Simplicidade ou complexidade de tecnologias para adulteração, acessibilidade às linhas de processo, complexidade e transparência da cadeia de fornecimento e identificação da fraude. Então, um exemplo é dependendo da forma física do alimento, maior é a oportunidade da fraude. Então, na forma líquida, a oportunidade é muito maior do que numa forma sólida do alimento, que é mais fácil de você estar detectando até visualmente essa fraude. Motivações é o dinheiro, né? Onde tem dinheiro, há uma grande possibilidade de crime. Então, atributos especiais que determinam o valor, que é o que a gente estava falando, se ele é orgânico, se ele tem um claim. Hoje nós temos a questão de suplementos alimentares, você está dizendo que esse suplemento tem determinadas vitaminas ou tem determinados componentes que vão trazer um benefício para a saúde, e é difícil do consumidor estar verificando se isso realmente está presente dentro de um suplemento, né? Então, tem um alto valor agregado e é muito fácil fraudar também. E tem uma alta demanda no mercado. O nível de competição, estratégias competitivas, o ganho pessoal. Aí aqui entra até a questão de desespero, né? Isso é muito presente em indústrias, né? Na questão de relações comerciais. Cultura ética do negócio e chantagem ou corrupção. Então, tudo isso a gente tem que considerar como motivações para que ocorram a fraude. Medidas de controle. A empresa é responsável pelas medidas de controle antifraude. Os controles externos provenientes de agências de segurança de alimentos e organizações antifraude. E os controles específicos incluem sistemas de informação, rastreabilidade. Hoje tem essa nova ferramenta do blockchain, que é possível você ter toda a informação, né, a identidade do produto em cada fase desse produto, desde a da produção primária até os processamentos ou as várias cadeias aonde ele passa. Sistemas de monitoramento e verificação de fraude, exigências contratuais, diretrizes sobre denúncias, códigos éticos de conduta, quadro jurídico e procuração, e seleção de integridade também dos seus empregados. Medidas de mitigação e prevenção de melhorias. Então, aqui é o ciclo para implementação. Hoje, os protocolos de FSI, eles cobram que a empresa faça uma caracterização inicial das suas vulnerabilidades. Avalia essas vulnerabilidades quanto à fraude nos alimentos. Existe um risco contra essas vulnerabilidades? Eu tenho que introduzir as minhas estratégias de mitigação. Aí eu introduzo essas estratégias e introduzo de forma que eu faça uma integração dessas estratégias com a gestão integrada da minha empresa. E implemento os controles. Tá? E é óbvio, para fechar o nosso ciclo, o ciclo de Deming,
eu tenho que fazer as reavaliações e melhorias contínuas. Então, o primeiro, caracterização inicial da vulnerabilidade. Eu tenho que rever e analisar os dados de mercado e inteligências relacionados à fraude alimentar. Definir a maneira de abordar a avaliação, por exemplo, por grupos ou famílias. Se eu tenho uma empresa que tem mais de 1.000 SKUs, como que eu vou iniciar essa avaliação? Eu posso fazer agrupamentos, né, por tipos de ingredientes, ou tipo por origem, países, tá? Ou qual é o estado físico desses ingredientes. Então, a empresa vai definir a melhor forma de estar agrupando para poder estar iniciando essa análise. Eu tenho que definir a equipe, né? Principalmente, isso é o mais importante. Quem é essa equipe? É a mesma equipe da minha equipe de segurança de alimentos? A equipe que fez análise dos pontos do HACCP? Pode ser, tá? No caso, não é recomendável. Por quê? Porque como o foco é diferente, então ela exige essa equipe outros conhecimentos, outras capacidades, tá? Então pode ser assuntos corporativos, avaliações de considerações geopolíticas, envolver o pessoal relacionado a compras, ao comercial também, parte jurídica da sua empresa. Então são P&D, de forma que você consiga reunir diferentes áreas, mas com foco na fraude, com a motivação intencional. Tá? Depois, avaliar a vulnerabilidade à fraude nos alimentos. Hoje a gente tem várias ferramentas disponíveis, gratuitas inclusive, para vocês estarem fazendo. A NSF ela desenvolveu uma ferramenta também para fazer essa avaliação de vulnerabilidade. A Convenção Americana da Farmacopeia também tem uma ferramenta. O BRC ele também lançou um guia, né, para fazer essa avaliação. Esse guia faz parte foi quando ele lançou a versão 7. E a SAFE, junto com a PwC, também tem uma ferramenta para avaliação. Vamos ver um pouquinho de cada uma. Então, a NSF ela desenvolveu essa ferramenta, que ela baseia-se em três áreas bases. O lucro que o fraudador pode obter, então a possibilidade de benefício que o fraudador vai ter ao cometer essa fraude, a dificuldade ou o custo potencial para o fraudador fazer essa substituição. Então, quanto custa para ele? Quanto custa o alimento? Quanto custa o alimento em que ele vai fraudar? É fácil fazer essa fraude? Né? Ele vai gastar muito? Ele precisa avaliar tudo isso. Então a gente analisa essa questão, a dificuldade e o custo potencial. E a probabilidade de detecção. Se eu preciso de análises muito específicas para detectar essa fraude. Se eu fazendo algumas análises no recebimento desses produtos, dessas matérias-primas, eu consigo detectar alguma fraude. Então, eu levo em consideração todos esses aspectos. Por exemplo, se eu preciso fazer uma análise, é uma análise de rotina, é uma análise cara. Então, são todos esses inputs, né, que eu tenho que levar em consideração para estar fazendo essas análises. E aí eu consigo visualizar o tipo, por exemplo, aqui o açafrão, ele está nesse quadrante aqui, que é um quadrante de alto risco. Já a batata já entra aqui num quadrante de baixa probabilidade. Tá? Quer dizer, não tão baixa assim. Aqui também é o modelo da USP, então é uma outra ferramenta para fazer esse diagnóstico. Tá?
Isso aqui vocês conseguem abaixar na internet, essas tabelas. Inclusive este guia, né, onde tem todas essas informações. Então, ela baseia-se, né, em duas etapas, onde eu tenho a avaliação dos fatores contribuintes, os impactos e as consequências, e aí eu dá origem à matriz de caracterização da vulnerabilidade, que seria essa daqui. Aí, a partir dessa matriz, eu consigo entender se eu vou precisar de algum controle opcional, né, se eu tenho que, de repente, estar realmente considerando um outro controle adicional, ou se é extremamente necessário eu estar adicionando um outro controle. Aqui é o guia BRC também, que ele baseia-se na oportunidade de correr, na probabilidade de constatação e detecção e na rentabilidade. E aí, de acordo com essas análises, eu tenho a classificação desses eventos. Então, a oportunidade de correr, eu tenho uma nota, a probabilidade de detectar e a rentabilidade. A partir daqui, vocês conseguem estar extraindo alguma informação com relação à vulnerabilidade, tá? Então, vamos pegar aqui a matéria-prima A. Ela é considerada de baixo risco, as práticas atuais são suficientes, e a matéria-prima D tem um risco elevado. Então, sabe-se historicamente que este material é adulterado e a constatação com os métodos atuais é improvável. Consequentemente, medidas adicionais são necessárias. E a avaliação de vulnerabilidade de fraude em alimentos da SAFE, em colaboração com a PwC. Então, ele também é aceito pelo GFSI. Então, ele tem como objetivo desenvolver e publicar as diretrizes práticas para as empresas sobre como avaliar e controlar as vulnerabilidades de fraudes de alimentos dentro de suas organizações e cadeias de abastecimento. Então, ele traz, dentro dessa ferramenta, ela é mais complexa, mas ela traz também informações de como você está avaliando a vulnerabilidade à fraude dentro da sua organização também, e da cadeia de abastecimento. Essa ferramenta também, o guia dela é gratuito, vocês conseguem abaixar e estar aplicando ela. Então, ela leva em consideração quais são as oportunidades, as motivações e aí as medidas de controle que eu tenho para determinar qual a minha vulnerabilidade à fraude de alimentos. Então, eu avaliei a minha vulnerabilidade à fraude, eu determino quais são os meus alimentos que estão com maior risco maior risco de vulnerabilidades, e eu tenho que introduzir estratégias de mitigação. Tá? Então, a mitigação, eu tenho que reduzir esse risco. Como ele não é difícil de eu eliminar, porque eu não sei de onde vem essa fraude, eu tenho que ter algumas estratégias para diminuir, né? Para eu estar tentando impedir que essa vulnerabilidade aumente. Eu tenho que reduzir essa vulnerabilidade. Então, o que eu tenho que fazer? Maior ou mais rigorosa aprovação de fornecedores, ou seja, eu tenho que fortalecer o meu programa de pré-requisito. Garantir que os comerciantes e intermediários estejam registrados com as autoridades competentes e que tenham um tratamento correto dos seus produtos. Auditorias de cadeias de suprimento. Então, de repente, se eu tenho uma vulnerabilidade maior de um determinado segmento, de um determinado material, de repente eu tenho que fazer auditorias mais frequentes. E alguns exercícios de balanço de massas em pontos críticos de cadeia de suprimento. Então, essas são algumas estratégias de mitigação para aquelas vulnerabilidades maiores, né, que foram determinadas.
Para os ingredientes ou matérias-primas, alguns exemplos: certificados de análise ou garantia de autenticidade, testes adicionais para avaliar a autenticidade das matérias-primas. Então, entre esses testes poderiam ser origem geográfica ou botânica, ensaios, alguns testes para verificar se está cumprindo com os requisitos legais, análises de composição, tá? E sempre que possível os ingredientes alternativos de menor risco. Com relação à distribuição e armazenamento, controles da manipulação, por exemplo, com selos ou lacres para os transportes com ingredientes e matérias-primas, ou seja, de forma que eu consiga identificar se alguém está violando o meu produto acabado. Tá? E políticas claras para as transportadoras e comerciantes. Então, quanto à gerência, controles de processo, ética corporativa, e aí entra muito agora forte, como já está sendo muito comentada, a questão de cultura de segurança de alimentos, ou cultura da segurança de alimentos no local de trabalho. Bom, eu tenho minhas estratégias de mitigação. Agora eu tenho que integrar essas estratégias junto com o meu sistema de gestão. Isso é o que o GFSI, os protocolos de GFSI pedem, tá? Então, as medidas de proteção identificadas funcionarão melhor quando estiverem integradas no seu sistema. E você consegue, através dessa gestão, tá verificando se essa vulnerabilidade está diminuindo ou não, ou se eu tenho que ter algum sistema para fazer com que melhore, né, para que melhore esse meu plano de prevenção à fraude. Então, implementar os controles e reavaliá-los para melhorar, para fechar o nosso ciclo. Então, os controles ou medidas de mitigação devem ser implementados e monitorados. A implementação correta de uma ou várias medidas irá variar com o grau de vulnerabilidade, e a avaliação de vulnerabilidade deve ser atualizada e revisada periodicamente para sua melhoria. Então, eu tenho também que fazer essa reanálise. Por quê? Porque a dinâmica, né, da fraude ou a dinâmica do comércio, da produção, ela também varia, né? Então, ela vai mudar. E essa análise tem que ser feita, de repente, conforme a sua vulnerabilidade na cadeia, até com mais frequência. Então, uma reavaliação poderia começar com novas matérias-primas, mudança no mercado de origem ou no fornecedor de matéria-prima, mudança na situação financeira do fornecedor de matéria-prima ou no país de origem, mudanças no custos, mudanças na cadeia de fornecimento, tá? Mudança na disponibilidade do material, por exemplo, se em determinado país ocorre algum desastre natural, então vai mudar essa disponibilidade. O risco de fraude ali aumenta. Novas informações científicas associadas a alguns produtos, processos, ingredientes. Informações de fornecedores associados a novos riscos. Então, você tem que estar de olho no seu horizonte, né? Você tem que estar entendendo o que está acontecendo no teu mercado, no mercado global hoje. E por isso que é importante que dentro da sua equipe também esteja a equipe de compras, a equipe comercial, porque eles estão em contato, né, com os seus fornecedores, eles que sabem o que está acontecendo. Então, conclusões. A fraude é um crime emergente e devido a essa importância hoje desse tema, ele foi incluído no guia do GFSI. As exigências nos protocolos incluem a avaliação da vulnerabilidade e um plano de ação para mitigar esse risco, tá? Mitigar essas vulnerabilidades. A metodologia, existem, né, metodologias diferentes para avaliação de fraude e as atividades de mitigação serão baseadas nas vulnerabilidades encontradas. E os planos de mitigação de fraude alimentar devem ser documentados
e serão mais eficazes se administrados sob o sistema de gestão da empresa. Bom, estou aberta a perguntas, se alguém... acho que a mensagem hoje desse webinar é para
Oi a todos. Espero que todos estejam escutando agora. Peço desculpas, a ligação caiu e, bom, enfim, já me reconectei. Bom, apenas continuando. Com relação à fraude de alimentos, ela sempre vai ter essa motivação econômica. Alguém vai estar ganhando para cometer essa fraude. Tá? Então, quando eu falo em food defense, a minha motivação é outra. A minha motivação é o terror, é fazer mal para alguém, é destruir uma empresa, a reputação de uma empresa. Quando eu falo em fraude, a motivação é alguém vai ganhar dinheiro com isso. Isso pode ser um funcionário da sua empresa, pode ser um representante da sua empresa, ou um fornecedor que vai estar, por todas aquelas maneiras, né, de adulteração, está ganhando em cima disso. Tá? Então, a motivação é o dinheiro. Nós vamos ter aqui os próximos cursos como plano de prevenção de fraude a alimentos. Nós vamos ter em Cuiabá, dia 6 de outubro, e em São Paulo, dia 29 de outubro. Tá? A outra pergunta é qual é o valor da rastreabilidade na prevenção de fraude em alimentos. A rastreabilidade, ela vem para você estar entendendo toda a questão de controles, né, dessa matéria-prima, desse ingrediente que você está comprando, e também até mesmo para você estar fazendo um balanço de massa. Tá? Para você entender o que está entrando para a produção dessa matéria-prima, desse ingrediente, enfim, ele está correspondendo. É óbvio que a pessoa, quando ela quiser, ela vai fraudar, né? Mas se você aumentando esses controles, tornando esses controles mais rigorosos, você vai, de repente, é uma maneira de você estar mitigando essa vulnerabilidade, diminuindo, porque o seu fornecedor sabe que você está, de repente, detectando essa vulnerabilidade, sabe que você está controlando também. Existe uma tecnologia, tá? Outra pergunta, existe uma tecnologia para detectar fraude em alimentos? Existem hoje vários tipos de análises, são todas análises muito caras também, né? Existem as análises de rotina, que você pode traçar um perfil, né, daquela identidade e qualidade do seu alimento, mas também existem análises específicas que são ligadas à análise de DNA. Por exemplo, o mel. O mel hoje existe muita fraude com relação à origem geográfica do mel. Então, hoje existe uma análise que detecta a origem geográfica do pólen. É uma análise muito específica que é feita só num laboratório da Alemanha. Ele tem uma análise cara também, mas existem, tá? Por isso que, quando a gente fala assim que qual é a melhor maneira de você estar se prevenindo da fraude? É o seu controle, o controle de fornecedores, que é o controle de cadeia de abastecimento. As análises, elas vêm a ajudar, só que elas são caras, não são tão frequentes. Então, por isso que elas não são tão eficazes assim, né? O que é mais eficaz é você ter esse controle da sua cadeia de fornecimento. Qual é o tema do próximo curso? Bom, com relação ao webinar, a gente ainda não tem um tema definido para este ano. A gente ainda está avaliando quais serão os novos temas de webinar. Tá? Existem uns vídeos também que circulam de ovos com plástico, sim, existem, mas isso tudo é fake news, isso aí é mais direcionado para aqueles indústria de doces, tá? Como posso criar um canal de denúncia? Você pode ter o saque, né? No seu próprio saque. Você pode estar denunciando para os órgãos regulamentadores também, tá?
Alguma pergunta a mais? Bom, espero que todos tenham aproveitado esse período, né, essa uma horinha que a gente discutiu sobre fraude. Eu estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. E mais uma vez, muito obrigada. Boa tarde a todos. Um abraço. Thank you. Please stand by.